Hoje tem Flamengo, a gente também traz mercado da bola aqui. Michael pode estar de saída do mais querido do mundo e para completar, o Flamengo já está buscando um jogador para a posição do Michael. A gente também traz aqui interesse de clubes de fora em jogadores do Flamengo. A gente traz muitas informações, prováveis times aí de hoje, Flamengo e Botafogo da Paraíba. Tudo você acompanha agora aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. A gente chega daquele jeito. Fala, galera! Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Lembrando que hoje tem free bet, hein? Tem free bet a cada gol do Mengão, máximo de 3 gols. A partir de 20 ali, você fazendo a sua free bet, lembrando de jogar com responsabilidade, que você tem que jogar, cara, é sério, só para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, tá certo? A gente também lembra que, cara, as odds estão muito boas, você pode ali aproveitar também, já tá, ó, mas fica ligado que tem a zebra, tem muita zebra acontecendo. Ontem o Grêmio foi operado, né? A verdade é essa, o Grêmio foi operado. Ainda vai ter algum jogo que vai dar algum problema muito sério envolvendo a arbitragem. Os jogadores do Grêmio quase que agrediram, né, o árbitro, foram para cima do juiz. Realmente, a situação hoje, cara, o que a gente percebe, muitos erros de arbitragem. E a Leila Pereira votou contra, né? Na verdade, não aceitou, não assinou, né? Não assinou o manifesto que exigia um profissionalismo maior da arbitragem, entre outras coisas. E aí, vai explicar como isso? Ontem a gente já teve um problema sério na arbitragem do jogo do Grêmio com Asa, Grêmio eliminado da Copa do Brasil. Então tem que abrir o olho. Eu até não acreditava que pudesse ter zebra ontem. O Vasco, cara, precisou de 9 pênaltis para passar pela equipe do Operário. O Operário empatou no último minuto, o jogo foi para pênaltis. O Operário teve um pênalti para decidir, que o Léo Jardim pegou. O Vasco tinha perdido o pênalti, o jogador do Operário era só fazer, e o Léo Jardim pegou, depois ele pegou outro pênalti e o Vasco classificou. Mas no 9º pênalti, quase que teve realmente a zebra, quase que Vasco e Grêmio foram eliminados, somente o Grêmio foi eliminado. É o que eu falo para vocês. Muita Copa do Brasil, essa fase aí é traiçoeira. Né? Tem Fluminense Aparecidense, né? Tem o Flamengo hoje com o Botafogo da Paraíba, que se Deus quiser o Flamengo vai passar tranquilo, né? É o que a gente espera. Então, a gente trazendo tudo aqui para vocês, lembrando também que você pode emagrecer com o programa Mais Slim na Mais Cabelo, tá? O programa Mais Slim, você entra em contato com eles, tem avaliação grátis aí em todo o Brasil. Tem sempre uma Mais Slim perto de você, no Norte, no Nordeste, em todo lugar do Brasil tem uma Mais Slim. Você pode procurar Mais Cabelo, tá? E pedir o programa Mais Slim que tem em todos os cantos do país. Você emagrece sem perda capilar, emagrece com saúde, tá? Além disso, para viajar para os jogos do Flamengo no Rio de Janeiro, jogos do Mengão, com o melhor receptivo, você não vai ficar no aeroporto, como algumas empresas aí, infelizmente, fazem. Você vai viajar com gente séria, tá? Procura a Caravana do Haroldo para viajar para qualquer lugar do mundo com o Mengão. Eu vou começar aqui falando sobre a possível contratação já de um substituto do Michael. Mas e o Michael? O Michael vai sair? Na sequência, eu vou explicar a questão da possível saída do Michael. Eu vou falar aqui do possível substituto do Michael, do possível ponta esquerda, ele joga também na direita. Ele é muito parecido com o Michael, porque ele joga na esquerda, onde é a posição dele oficial, ele joga pelo meio e ele joga na direita. Tá? Se você olhar aqui no Transfer Market, ó, posicionamento dele. Tá vendo que é mais forte ali na esquerda? Então, é o Luiz Angulo, do nosso rival na fase de grupos na Copa Libertadores da América, que pelo visto, né, vai perder para a LDU na altitude, Flamengo vai ser primeiro se Deus quiser, e o Central Córdoba acabará eliminado. E aí o Flamengo, aguardando essa última rodada, ainda não fez proposta. O Vene Casagrande trouxe a informação de que o Flamengo
tem interesse no Luiz Angulo, tá? O camisa 7 lá do Central Córdoba, jogador avaliado em 2 milhões de euros, tá? É um jogador de 21 anos e o Flamengo vai buscar, então, um jogador nessa posição que a gente já tinha trazido aqui, que é ponta, e o Luiz Angulo, então, surge como essa possibilidade, tá? Ele foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo até tem interesse, mas o Flamengo ainda não entrou em negociações, ainda não fez proposta. Mas o Flamengo está no mercado, está buscando e os jogadores começam a ser oferecidos. É o caso do Luiz Angulo, tá? Esse rapaz aqui que você já deve ter visto jogando contra o Flamengo, correto? Então, o Flamengo está aí buscando a contratação de um ponta esquerda, tá? Porque recentemente o Bruno Henrique não tem ido muito bem, o Michael não vive uma fase boa e tem proposta de clubes de fora, né? A informação agora, segundo aí o Flazoeiro, o Al Duhail do Catar tem conversas em andamento pela contratação do Michael, atacante do Flamengo. Eu tenho uma apuração que eu vou trazer aqui para vocês. E aí está em negociações com o Flamengo para contratar o atacante Michael, segundo o Flazoeiro. Eu entrei em contato com uma fonte ligada à diretoria que me disse que a proposta ainda não chegou. Tá? Não desmentiu a informação. A informação não foi desmentida, que a proposta ainda não chegou. Então a proposta pelo Michael não chegou. Mas, além do Al Duhail, eu sei que tem outras 2 equipes na Arábia, né? No mundo árabe, desculpe, porque essa equipe Al Duhail é Catar, a gente fala mundo árabe, 2 equipes no mundo árabe interessadas na contratação do Michael. Jogador que não vive um bom momento, né? Cara, acabou de retornar, né? Retornou há pouco tempo para o Flamengo, parecia estar hiper feliz, mas não vive aí um bom momento no clube, tá? Então a gente tem essa possibilidade aí do Michael tá saindo e o Flamengo tá buscando aí um jogador da mesma posição e teve aí o Luiz Angulo oferecido. O que você acha? Venderia o Michael? Traria o Angulo do Central Córdoba? Vale a pena? Tem que buscar outro jogador? Comenta aqui, eu vou gostar de ler o seu comentário. Falando em mercado da bola, você aceitaria alguns jogadores de sucessos de 2019 de volta? Aceitaria de volta, sim ou não? Olha, o Arrascaeta, ele comentou lá na entrevista para o Desimpedidos, né, com a Marília Galvão, ele comentou sobre a questão do Everton Ribeiro voltar ao Flamengo. Olha só, olha o que ele falou. A pergunta do milhão. Me fala um jogador que passou pelo Flamengo e que você traria de volta. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Saudade baixinho. Baixinho era muito inteligente. E ainda eu tenho um carinho muito especial fora do campo por ele também. Mandar um abraço para ele. Volta para nós. Pô, depois desse pedido, pelo amor de Deus. Mandar um abraço para ele. Volta para nós. O baixinho era bom de bola. Jogava muito. E tem razão, tá? Tem razão. Tem muita razão. O Arrascaeta, então, pedindo o retorno do Everton Ribeiro. E aí? Tá com a Arrasca? Traria o Everton Ribeiro de novo, cara? Saiu aí recentemente do Flamengo, tá lá no Bahia. E aí? Você faria esse movimento, trazer o Everton Ribeiro de volta? E vi muita gente falando também do Ilharão. A informação que tem aqui, ele teria sido oferecido para voltar ao Flamengo, mas a informação que chega também para a gente é que o jogador pretende avaliar todas as possibilidades primeiro lá na Europa, né? Olha só, a gente tem aqui o Rodrigo Caio ainda se habituando à nova função aí de auxiliar, assistindo aos jogos da tribuna e tal, colado nos analistas até para aprender mais. É por isso que ele fica lá de cima, tá, gente? O pessoal às vezes pergunta, o Rodrigo Caio, por que ele não está na beira do campo com o Felipe Luiz? Ele ainda, lá de cima, lá da tribuna, você consegue ver melhor o jogo, analisar melhor o jogo. Então isso aí tá certíssimo. Olha só,
Trazer uma curiosidade aqui, o Rossi sofreu apenas 3 gols nos últimos 10 jogos pelo Flamengo. O goleiro tem sido aí um dos principais destaques da equipe aí na atual temporada. Então, apenas 3 gols nos últimos 10 jogos. Antes não estava tomando nenhum, agora tomou 3, né, nos últimos 10 jogos. Mas antes ele não tomava nada. Tudo bem, ainda assim tem feito aí um grande trabalho. Salvou o Flamengo, né? Assim como o John salvou a queima-roupa, aquele chute do Luiz Araújo, e estava com muita sorte, que as bolas acabaram não entrando, mas o Rossi fez uma defesaça contra o Botafogo, né? Segundo aí o SofaScore, o argentino tem uma média de 2,3 defesas e 0,4 gols sofridos por partida. Além disso, lidera aí o quesito aí de jogos sem sofrer gols, 6 no Brasileirão, tá? É o goleiro líder do Brasileirão no quesito não sofrer gols. Importantíssimo a gente falar sobre isso. O Rossi é monstruoso, cara. Eu sou fã número 1 aí do Agustín Rossi, tá? Eu trouxe ontem que o Matias Vinha deve atuar no jogo do dia 28 contra o Deportivo Táchira, né? Pelo menos deve ser relacionado, então já tem data para retornar aí o Matias Vinha, o lateral esquerdo do Flamengo. Importante esse retorno aí do Matias Vinha. Então a gente tem aí a possibilidade do Flamengo ganhar esse retorno para a Copa do Mundo de Clubes e o jogador já atuar na última partida da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Pode ser que ele entre, né? Relacionado deve ser. Olha, o BAP tem um encontro aí marcado com o Samir Show, né? Que é o futuro presidente aí da CBF. Já tem notícias saindo sobre o cara, que loucura de envolvimento em processo e tudo mais. É uma loucura, a CBF está uma loucura, gente. O BAP pediu aí mais peso para os clubes no processo eleitoral da entidade, além de apoio à criação da liga e à profissionalização da arbitragem, tá? A Leila não assinou, mas o BAP se encontrou já com o Samir Chaud, né? E já teve então esse primeiro encontro, e a gente sabe que é importante esse relacionamento. O cara vai ser o presidente da CBF, vai fazer o quê? Independente das situações, informação do Lauro Jardim. O Chaud disse sim a todos os pedidos, segundo o Lauro Jardim. Presidente da federação também participaram do jantar, então o BAP pediu que os clubes tenham mais participação no processo eleitoral, apoio à criação da liga e à profissionalização da arbitragem, mesmo sem a assinatura da Leila, mesmo sem a Leila assinar. O Samir Chaud, né, segundo o Lauro Jardim, disse sim aos pedidos do BAP e dos outros clubes, tá? A gente tem aí a venda de ingressos aí já iniciada para Flamengo e Deportivo Táchira. A sua presença é muito importante para apoiar o Mengão. Valores variando aí de 40 a 500 a inteira, o Maracanã mais, tá? Isso aí, preços para público geral, 40 meia entrada, setor norte. Então, a gente trazendo aí, olha só, o norte, oeste inferior 40, na verdade, tá? Oeste inferior 40, meia, o norte de 25 a 100 é meia, porque tem a questão do sócio-torcedor. Sócio-torcedor ainda consegue pagar 25 na norte, mas o público geral a meia é 40, tá, gente? Então, de qualquer forma, o preço deu uma reduzida, dá pra gente lotar o Maracanã, fazer uma grande festa e carimbar a classificação do Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Olha, devemos ter um público aí de 30 a 35 mil pagantes hoje no Maracanã, no jogo Flamengo e Botafogo da Paraíba. A gente vai trazer todas as informações aqui. Devemos ter, então, aí um público não muito grande, né? Era esperado aí uns 50 a 60 mil pessoas, mas é um jogo ainda sem muito apelo, fase inicial de Copa do Brasil, mas eu acho que a torcida tinha que fazer uma força hoje e estar presente nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba. Era muito importante, porque, queira ou não, não tem jogo ganho, gente. Não tem jogo ganho. Não existe isso de jogo ganho, tá? Você vê o Grêmio aí que foi eliminado. Então a torcida se fazer presente seria muito importante aí no jogo de hoje à noite no Maracanã, mas a expectativa é de presentes de 35 a 40 mil torcedores. Mas muita gente vai comprar também em cima da hora. Então trazer aqui a informação. Hoje, então, tem Mengão na Copa do Brasil,
21h30, terceira fase, Maracanã, transmissão do Prime Video, provável escalação do Flamengo, Matheus Cunha, Wesley, João Vitor, Danilo. Ayrton Lucas, né, vai ser o lateral esquerdo provavelmente, então, Matheus Cunha, no lugar do Rossi, a provável escalação segundo o GE. Wesley, cara, sinceramente, eu acho que vai de Wesley por causa da questão da suspensão para o jogo contra o Palmeiras. Eu, tô falando sério, eu iria com o Varela. Eu iria com o Varela, sabe por quê? Para dar ritmo ao Varela para o jogo contra o Palmeiras. O ideal seria jogar com o Varela, tá? Então, eu vou colocar aqui essa provável escalação do GE. Eu acho que o Felipe vai com o Varela. Matheus Cunha, Wesley ou Varela, João Vitor, Danilo e Ayrton Lucas. Everton Araújo, Gerson, aí eles estão colocando Matheus Gonçalves, Michael, Cebolinha e Pedro. Eu acho que o Arrasca joga, começa jogando, tá? E sai no decorrer da partida. Tá? Os desfalques seguem sendo Alan, De La Cruz, Gonzalo Plata, Matias Vinha e Pulgar. Tá? Lesionados ainda e, no caso, se recuperando no caso do Matias Vinha. A provável escalação do Botafogo da Paraíba, Michael, Lucas Lopes, Renier, Wendel Lomar e Evandro, Gama, Thalisson e Guilherme Santos, Rodrigo Alves, Silvinho e Denilson. Técnico Márcio Fernandes assumiu o lugar do técnico anterior, Antônio Carlos. O árbitro, a arbitragem é do Paraná e Goiânia, tá? O VAR é de Goiânia, o árbitro do Paraná, Lucas Paulo Torezin, assistente 1, Bruno Bosquilha, assistente 2, Vitor Hugo e Mazu dos Santos, o VAR, Caio Max Augusto Vieira, tá? Todas as informações aqui para vocês. Eu vou aproveitar mais uma vez, lembrar que jogue com responsabilidade, para maiores de 18 anos é diversão, não é investimento, e que hoje tem aquela famosa free bet, você tem que participar da promoção a partir de 20, né? Lembrar que é troquinho do pão, mas ganhe 10 a cada, olha só, a cada gol do Flamengo, né? Em free bet, 10 em free bet a cada gol do Flamengo. Então, essa é a promoção do dia. Eu vou, inclusive, dar uma olhada aqui, dar uma olhada nas odds do Mengão aqui, como é que estão, o que tem de bom aqui, porque o dia de jogo do Flamengo eu gosto de fazer a minha fezinha. Vitória do Flamengo, né? Não está pagando quase nada, para qualificar também não, dupla chance também não. Eu acho que uma boa é a questão do Flamengo total de gols, tá? Eu vou aqui, o Flamengo mais de 2,5. Essa vai ser a minha, 1,68, né? E total de escanteios no primeiro tempo, não está valendo muito a pena. Eu vou colocar total de escanteios mais de 8,5 na partida, tá? Mais de 8,5 na partida, tá 1,30. Vamos ver aqui. Não, eu vou conservador, tá? Acreditando num bom resultado do Flamengo, eu vou mais de 2,5 gols do Flamengo no jogo. Esse vai ser o meu palpite aí. Pode ser 3-0, 3-1, 3-2, mas o Flamengo vence marcando 3. Você concorda comigo? O que você acha? Acha que é possível? Então, comenta aí que eu vou gostar de saber o seu palpite também. Você acha o quê? Mais de 1,5? Quanto é que vai ser esse jogo hoje? Qual a sua expectativa? Pedro em campo, né? O Gerson voltando, mesmo é um time alternativo, mas que tem bons jogadores. Diz aí para mim que eu vou gostar de ler o seu comentário. Olha só, o Conselho do Flamengo aprovou a criação de empresa nos Estados Unidos para reduzir os impostos americanos, tá? O valor que o Flamengo tem a receber da Copa do Mundo de Clubes. Foram 177 votos a favor, segundo Coluna, 17 contra e 12 abstenções. Tá? Então o Flamengo abrindo uma empresa para pagar menos imposto em cima do valor de participação da bolsa que vai receber da FIFA pela Copa do Mundo de Clubes. Tá? Então é importante, né, o Flamengo se calçar justamente para não perder tanto dinheiro com questão de imposto. A gente tem aqui também que, segundo o jornalista Sebastião Souza, o Gil Vicente, né, português, o Gil Vicente lá de Portugal fez contato com o Flamengo para tentar a contratação de Lucas Furtado. Tá? Por enquanto as negociações ainda não estão avançadas. Tá? Então o
o Flamengo aí sofrendo aí, né, assédio com relação a alguns jogadores. O Everton Araújo também interessa a equipes da Europa. Tem jogadores do Flamengo aí, o Pablo Lúcio, tem muitos jogadores do Flamengo aí que interessam a clubes de fora, né? A gente sabe que o Flamengo agora, chegando perto da janela, vai receber aí propostas, né, pelos jogadores do Flamengo. O Pablo Lúcio, por exemplo, está na mira aí do Felipe Luiz desde o Sub-17, né, jogador aí que tem já clubes de fora de olho e que pode a qualquer momento também ser utilizado. Eu já falei aqui, eu acho que umas 2 vezes desse menino. O Pablo Lúcio é muito bom jogador, né? O Flamengo deveria olhar aí com carinho, né? Até porque é um jogador que a gente sabe que o Felipe já conhece muito bem, e quando a gente tem assim a possibilidade de encontrar na base um jogador como ele, ainda mais um jogador que a gente está precisando, né? Volante, meia, né? É um jogador ali que pra gente, de meio campo ali, que joga tanto recuado como avançado, cara, é espetacular ali o Pablo Lúcio, né, cara? Jogador aí de 1,88 m, volante de 1,88 m, joga de meia também. Eu vou falar para vocês, jogador de 18 anos, a gente sabe que está na mira do Felipe Luiz, já tem clubes de fora de olho aí também, né? Mas a gente sabe que também os goleiros do Flamengo aí fazem muito sucesso e também estão de olho aí no menino do Flamengo, o Lucas Furtado, tá? Além disso, tem equipes de fora também interessadas, né, no Everton Araújo, tá? O Flamengo pode receber aí, no caso, proposta, né? Saiu até alguma coisa que já teria chegado proposta pelo Everton Araújo, mas o que nos passaram é que a proposta não bateu para o Flamengo, mas óbvio que o jogador está atuando no Flamengo, a tendência é chegar alguma coisa para o jogador. Tá certo? É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Até mais tarde. Valeu! Meu provável placar eu falei, né? 3-1 Mengão.